Olá pessoal, mais um vídeo de Overtrading, curso gratuito de trading esportivo. Eu gostaria de agradecer você que tem acompanhado os meus vídeos e você que assiste agora pela primeira vez algum dos vídeos. Eu convido você a assistir os vídeos anteriores, ok? Principalmente se você é iniciante, tá certo? Nós vamos tratar agora de um assunto muito importante que eu pessoalmente considero um assunto muito importante, ok? Eu pouco vi alguém falar sobre esse tipo de teoria, sobre esse tipo de situação em outros cursos, tá? Eu ainda não tinha visto assim desta forma, mas nós vamos procurar tratar agora de uma forma excelente, em que você possa entender bem e ser o melhor trader possível, né? Conseguir montar um bom método de trabalho para você, ok? Vamos lá. Então, eu gostaria de falar neste momento sobre técnica, estratégia e método de trabalho. Então, vamos ver o que é técnica, o que é estratégia, o que é método de trabalho no trading esportivo. Isso para o trading esportivo, ok? Aqui, por exemplo, técnica lá para estratégia lá para o direito empresarial, por exemplo, é outra coisa. Então a gente vai tratar para cá para o trading esportivo, tá certo? As definições mudam, os conceitos acabam mudando. Mas há uma diferença entre técnica e estratégia e método de trabalho. Elas não são a mesma coisa, tá certo? Então vamos iniciar com técnica. Técnica no trading esportivo é formada pelas operações ou conjunto de operações que envolvem a base do jogo, como vitória, empate, gols, etc. Ok, pessoal? Então, este é um conceito de técnica. E aí, logo abaixo, eu coloquei alguns exemplos de técnicas. Por exemplo, over 1,5, under 2,5, scalping, tá? Contra o empate, swing trade e diversas outras técnicas que os mercados da Betfair ou de qualquer outra bolsa esportiva oferecem para você. Então, por exemplo, o under 2,5 ele é uma técnica, o scalping é uma técnica em que geralmente você abre a operação e fecha logo em seguida, ficando pouco tempo exposto e lucrando pouco a pouco, ok? Então a gente tem aqui uma excelente, uma boa definição de técnica, o que é diferente de estratégia, tá certo? Então agora você já sabe o que é técnica. Estratégia no trading esportivo é o conjunto de medidas tomadas durante as operações, dependendo dos acontecimentos da partida. Então, a partir de um jogo de futebol, ele pode ocorrer muitas coisas, tá? Pode ter muitos acontecimentos, como por exemplo um gol da zebra logo no início da partida, um jogador expulso logo no início, tá certo? Então muitas coisas que a gente não imagina que podem acontecer ou que iriam ocorrer naquele jogo, elas ocorrem. Quando você menos espera, pode ocorrer. Então, quando algo que vai contra aquilo que você esperava ou contra a sua operação, que vai contrário à sua operação, ou mesmo que os acontecimentos do jogo eles vão de acordo com aquilo que você planejou, então diante do cenário do jogo, diante dos acontecimentos do jogo, você vai tomar algumas medidas, tá certo? E esta tomada de medidas é que é a estratégia, é diferente da técnica, tá bom? Então eu penso e digo isso para você que, por exemplo, over 1,5 não é uma estratégia. O over 1,5 é uma técnica. O late draw, o LTD contra o empate, ele é uma técnica. Agora, vamos ver exemplos. Exemplo número 1. Fiz back ao time da casa. O que é o back? É uma técnica. Se ele abrir o placar, eu fecho a operação. Então, você tomou uma decisão de acordo com um determinado acontecimento do jogo. Então, esta é a estratégia. Então, você atrelou, digamos assim, você escolheu uma técnica e você atrelou aquela estratégia, você ligou a sua estratégia à técnica.
Então, a sua estratégia de trabalho, a sua estratégia para aquele jogo, ou a estratégia que você utiliza nas suas operações é: back é o favorito, que é o time da casa, e quando ele abre o placar, você tem um lucro favorável, você fecha a operação, encerra a operação. Tá certo? Segundo exemplo, se a zebra marcar primeiro, eu faço lei a ela, contra ela. Ou seja, vamos imaginar um time favorito contra um time bem menos favorito, um time ruim. Então, você imagina que o time da casa, o time favorito, ele vai ganhar o jogo. Só que quando isso ocorre algumas vezes, por exemplo, de a zebra ou o time da casa marcar um gol primeiro, seja por escanteio, por pênalti, cobrança de falta ou um vacilo da defesa do time favorito. E aí o que vai ocorrer com as probabilidades? O que vai ocorrer com odds? Vamos supor que se a odds do time da casa estava 1.2, quando a zebra marcar o gol, ela vai subir para 1.5, 1.6, então ela vai pagar mais, digamos assim. Então, alguns traders utilizam, aproveitam esta situação e usam desta estratégia para lucrar mais. Então, ele sabe que a tendência agora, lembrando que um trader ele trabalha de acordo com a tendência, tá bom? A gente diz que a tendência ela é amiga do trader. É muito utilizado este termo no mercado financeiro. Então, se a zebra marcou, qual é a tendência? A tendência é o favorito empatar o jogo e virar, tá certo? Então, alguns traders eles utilizam disso que eu estou comentando. Um terceiro ponto que eu coloquei: eu vou fazer uma entrada pré-live e mais 2 entradas durante o jogo, até sair gol, então eu fecho. Ou seja, digamos assim que no mercado de over, vamos supor que você fez uma entrada no over 1,5 pré-live, antes do início do jogo, colocou lá, sei lá, $50. À medida que o tempo passa e não sai gol, você começa a perder, mas no entanto a odds aumenta e você faz novas entradas. Eu já fiz um vídeo explicando sobre isso, um vídeo sobre o mercado contra o tempo e sobre operações em over, tá? Então o trader imaginou: vou fazer uma entrada pré-live e mais 2 entradas durante o jogo até sair gol. Por exemplo, ele fez uma entrada pré-live, uma entrada aos 20 minutos, outra aos 35. Aos 40 minutos, um dos times abriu o placar, lucro, fechou a operação, obteve um lucro favorável, fechou a operação. Então esta é uma estratégia. Então vamos ler mais uma vez. No trading esportivo é o conjunto de medidas tomadas durante as operações, dependendo dos acontecimentos da partida. Ok? Então isto é estratégia. Estratégia não é a própria técnica em si. A estratégia são as medidas que você vai tomar. Tranquilo? Então o que ocorre? Você aplica a técnica, ou você conhece a técnica, você define a sua estratégia, ou seja, o que você vai fazer dependendo dos acontecimentos, tá certo? E segue o método de trabalho. Então, eu coloquei uma sequência para que você possa entender a diferença de um para o outro, ou a diferença entre eles. Tudo bem? Este terceiro ponto, que é seguir o método de trabalho, é algo muito importante. Tá? Se você tem certeza que seu método de trabalho é bom para ti, é bom para você, é aplicada à sua realidade do dia a dia, digamos assim, não tem por que você ficar pulando de galho em galho. Só porque você teve 2, 3 heads seguidos, você já abandona e parte para outra. Não é assim, tá bom? Você tem que testar bem. Realmente, se você vê que aquilo não é bom para você, esquece aquele método de trabalho, ou aquela estratégia, ou aquela técnica. Eu, por exemplo, Ismael, pessoalmente, eu tenho uma técnica que eu utilizo, é mais simples do que vocês possam imaginar. Eu tenho uma estratégia, um método de trabalho, e eu sigo ele de forma bem disciplinada. Tá ok? E métodos de trabalho. Vou dar exemplos de métodos de trabalho aqui para você. Ali o primeiro ponto: só faço operações no under 2,5 em jogos do campeonato italiano. Veja bem, qual é a técnica utilizada? Under 2,5. Então, aí o que ocorre? Ele pode operar em scalping ou swing trade, que já vai ser ali também uma técnica, né?
e em jogos do campeonato italiano. Então, vamos supor, o campeonato italiano é um campeonato que tem uma média baixa de gols e o trader ele prefere operar neste campeonato porque ele gosta de under, por exemplo. E aí ele criou este método de trabalho para ele. Ele tem uma técnica que é o under e o scalping ou swing trade, tá certo? E ele tem uma estratégia, por exemplo, quando eu lucrar 20%, 30%, eu fecho. Ou se sair um gol no primeiro tempo, eu fecho. Esta é a estratégia, tá bom? E o método de trabalho dele é todo esse conjunto. O conjunto da técnica com a estratégia, tá? As decisões, aí forma-se o método de trabalho. Segundo ponto, opero apenas no mercado de gols, ou no mercado gols, mas no mercado de gols em over nos campeonatos espanhol e alemão. Tá? Então, por exemplo, o trader ele escolhe ali uma lista de times, por exemplo, 10 times que fazem muitos gols e ele esquece o resto do mundo. Ele só opera nos jogos desses times, porque ele gosta de over e esses times, por exemplo, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, são times que fazem muitos gols. Barcelona, Real Madrid, enfim. Então, ele escolhe uma lista de times, quando esses times, por exemplo, estão jogando em casa, que é onde eles têm uma média de gols maior, ele opera em over, tá bom? Então, tem uma técnica que é o over, por exemplo, 2,5, enfim. Ele tem uma estratégia, por exemplo, faz a entrada pré-live e vai fazendo as entradas, saiu o gol, ele fecha para lucrar, tá bom? Entrou no over 2,5, por exemplo, saiu 2 gols, fecha a operação. Ou então, por exemplo, o Bayern Munique está jogando em casa contra um time mais fraco. Se a zebra abrir o placar, ele deixa a operação aberta, porque a tendência vai ser o Bayern empatar e virar. Ok? Então, mais um método de trabalho. Terceiro ponto. Tem uma lista de 10 equipes e só opero fazendo back a elas. Tá bom? É mais um método de trabalho. E aí, no método de trabalho dele, ele aplica a técnica, que é o back, e a estratégia. Por exemplo, o time fez 2 gols, já está ganhando lá. Eu já peguei o meu potencial de lucro praticamente integral, então não tem porquê eu deixar a operação aberta, ficar exposto, eu vou fechar. Faço apenas operações contra o favorito no segundo tempo da partida. Então o favorito está jogando em casa e a zebra lá encrespou com ele e está empate, o jogo está empate. Então ele espera a zebra pegar a bola e faz lay, fica fazendo scalping ali contra o favorito. É mais um método de trabalho. Ou uma técnica também. Então, pessoal, é possível aqui ver a diferença entre técnica, estratégia e método de trabalho. Tá certo? O método é individual e depende da condição de cada um. Tá certo? Se você é casado, se você é solteiro, se você trabalha o dia inteiro ou trabalha só pela manhã, ou se você trabalha de plantão, né? Se tem um ou mais filhos, só tem tempo à noite, por exemplo, trabalha o dia inteiro, ou se você faz faculdade, ou se sua internet é boa ou ruim, seu computador é bom ou ruim, etc, etc, etc. Então, a técnica, o método e a estratégia, não só o método, eu coloquei o método, mas na verdade a técnica, o método e a estratégia, eles são individuais, eles dependem de cada um. Não adianta você fazer um curso aí pago e o trader lá dizer para você que ele faz isso aqui. Esta técnica é uma técnica que dá 10 mil reais para ele por mês, por exemplo, né? A técnica de não sei quantos mil, ou a técnica perfeita, que pode ser que para você não funcione por causa da sua realidade. O trader lá, sei lá, sabe Deus qual, por exemplo, ele faz scalping contra o favorito no segundo tempo, mas ele não tem um pinto para dar água, ele não tem, é solteiro e fica lá dentro do quarto dele trancado sem ninguém perturbando ele. Já você não. Você, às vezes, para operar, tem que operar praticamente cuidando do seu filho. Aí você já vai usar uma técnica diferente, uma estratégia diferente, um método de trabalho diferente. Você já precisa utilizar um método de trabalho que seja mais tranquilo para você. Tá certo? Então, o certo mesmo, meus amigos, é o trader ele testar várias técnicas, ele testar várias estratégias, e aí, ou seja, ele testou várias técnicas e várias estratégias, e aí, quando ele tira as conclusões, quando ele chega às conclusões, ele desenvolve o método de trabalho dele. Isto leva um tempo, ok? Leva um tempo, não é da noite para o dia. Muitas vezes você acha que agora eu achei meu método de trabalho. Logo depois você já vê que você estava errado. Então, por isso que muitas pessoas e muitos traders já antigos, eles falam que demora 2 anos, 3 anos para você
ganhar dinheiro consistentemente ou para você criar um método de trabalho para você, ok? Porque isso é verdade mesmo, tá bom? Até você operar, por exemplo, em duas temporadas europeias para tirar as conclusões, leva 2 anos. Até você operar em 2 campeonatos da Libertadores para você ver que ela não presta e ela sabe, é indecisa, você não sabe o que vai ocorrer. Então, esse tipo de coisa, tá bom? E aí, qual a melhor técnica ou estratégia? Você pode perguntar, Ismael, mas qual é a melhor técnica ou qual é a melhor estratégia? Existe técnica ou estratégia perfeita? A resposta é não, tá bom? Como eu já falei, é individual, depende de cada um. Tem uma técnica que para mim pode ser boa e você pode achar ela horrível, e vice-versa, tá certo? Embora existam técnicas e estratégias que quase todo mundo diz que não presta, tá bom? Então, pessoal, agradeço. Eu espero que você tenha compreendido muito bem a diferença entre técnica, estratégia, método de trabalho. Deixo meu obrigado. E qualquer dúvida pode entrar em contato por e-mail ou comente lá no YouTube ou mande uma mensagem no Facebook, tá certo? Fique à vontade se tiver alguma sugestão. Também fique à vontade para poder mandar uma sugestão para mim. Eu agradeço muito vocês que estão assistindo os vídeos e se precisar, assista esse vídeo mais de uma vez, é muito importante, tá certo? Montar um método de trabalho. Algo que eu quero falar que é muito importante é que há uma diferença entre um trader que ele tem e não tem método de trabalho, tá bom? Eu quero que você preste muita atenção agora no que eu vou falar. Por exemplo, eu já estava me despedindo, mas eu lembrei de algo e agora eu vou falar, tá ok? É assim, ó, tem trader que ele escolhe uma técnica e uma estratégia para ele, mas ele não tem um método de trabalho formado. Se eu vou dar um exemplo, vamos supor que o trader ele utiliza-se da técnica do under no limite do gol, ou back é o resultado exato. Por exemplo, vamos supor que ele está assistindo um determinado jogo e este jogo tem um time favorito contra um time que não é favorito. E aí o que ocorre? Está com 80 minutos de jogo e 1-1, o resultado está 1-1. E aí, toda vez que o time de fora, o time visitante, a zebra, né, pega a bola, ele faz uma operação contra o favorito, porque ele sabe que a zebra ele vai enrolar, ele vai ficar enrolando com a bola, tentando tocar a bola, o goleiro vai bater um tiro de meta, vai enrolar, tá certo? Então ele faz esse tipo de operação contra o favorito, no intuito de garantir um lucro, já que o jogo está em empate. Ou sei lá, o jogo está 4-0 para o time da casa, e ele faz um back ao 4-0, 2-0, não sei, para que ele imagina que não vai sair mais gol, o time está ali tocando a bola, aquele que está perdendo ele já se satisfez com o resultado, já sabe que vai perder mesmo e pronto. Então faz alguns scalpings. E aí o que ocorre? Geralmente alguns traders fazem isso e ele tem uma técnica que é o back ou under e ele tem um cenário favorável para ele, ok? E aí sabe Deus aonde, qualquer jogo que ele vê aquele cenário ali, tá um campeonato lá do segunda divisão, sei lá, da Itália, por exemplo, e ele nem conhece os times, mas ele viu que um time é favorito e o outro não, e o jogo tá favorável à operação dele. Aí ele vai e faz uma análise ali de 3 minutos e entra, por exemplo, tá certo? Então, esse tipo de trader, ele tem uma técnica, tem uma estratégia, mas ele não tem um método de trabalho formado, porque aonde der ele vai entrar. E muitas vezes ele vai quebrar a cara porque ele não conhece os times, ele não conhece aquele campeonato, ele não conhece os jogadores, ele não sabe ele não vem acompanhando aquele time ali durante a temporada. Isso é um pouco complicado, na minha opinião, é um pouco complicado, tá certo? E aí tem muitos traders que operam assim, eles não têm um método de trabalho formado, ele tem uma estratégia que onde ele vê um jogo que está daquele jeito, ele vai entrar, tá certo? Pode ser que chegue uma hora, sei lá, ele procura ganhar, por exemplo, 10% por operação. Aí ele faz 9 operações ou 10 operações e ganha. Na 11ª dá uma coisa errada, ele perde tudo. Lá se foi, sei lá, $100 que ele ganhou em uma operação apenas. Então,
reflita e pense se isso é bom ou não. Já traders que têm métodos de trabalho formado, como por exemplo, eu não gosto de under, Ismael, eu não opero em under, eu não gosto, mas vamos supor que você goste de under e você criou um método de trabalho que você definiu ali 3 campeonatos e 3 está no meio da temporada. Você descobriu, por exemplo, 3 campeonatos ali e 10 times que são horríveis para marcar gol e para levar gol. O time tem uma defesa boa e um ataque ruim. Os jogos dele simplesmente não sai gol. É horrível para sair gol nos jogos. E aí você escolheu uma lista de times, uma lista de campeonatos, você tem uma técnica que eu mando e você tem uma estratégia para você. Aí eu digo que você tem um método de trabalho formado. Entenderam a diferença? Então, meus amigos, espero que tenham aprendido. Fica a dica do Ismael, do Overtrading, tá certo? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.